Oi, crianças, boa tarde, tudo bem? Estão bastante descansados, né? Vamos para as nossas aulas. Então, vamos aqui hoje para a aula de história. Vamos falar um pouquinho, começar a falar sobre entradas e bandeiras, né? O que nós vamos estudar nesse capítulo? Circulação de pessoas e a diversidade das culturas que transformaram o Brasil colônia. Estão vendo aí esse mapa? Esse mapa aqui é um mapa de 1574. Que mostra o nosso território brasileiro. Esse é um mapa de 1574, né? Um pouquinho diferente do nosso mapa de hoje, certo? Muito bem. O Conversa Vai ali nos diz assim: assim que chegaram ao Brasil, os portugueses se depararam com grandes florestas. Como que os colonizadores exploraram esse território desconhecido? Como que eles exploraram, né? Como que eles fizeram para explorar esse território desconhecido, né? Então, você pode, se você quiser, isso aí não é obrigatório, tá? Responder aqui abaixo. Aqui, conversa vem. Os portugueses se estabeleceram no Brasil para buscar o quê? Ouro, prata e outras riquezas, certo? Mas o território era diferente de tudo aquilo que eles tinham visto antes. O que você imagina que eles encontraram quando chegaram aqui? O que eles encontraram quando eles chegaram aqui? Isso aí nós já sabemos, né? Eles encontraram os indígenas, né? Que eram pessoas diferentes deles, né? Eram diferentes dos portugueses. Como que eles eram diferentes, né? Fisicamente, quanto culturalmente. Então, além do ouro e da prata, né, eles encontraram os indígenas, certo? Os primeiros exploradores. Quando os portugueses eles chegaram no Brasil, eles ficaram impressionados com a riqueza natural que aqui eles encontraram. E assim, a notícia, né, dessa riqueza, ela começou a se espalhar por toda a Europa, que deixou outros reinos bastante interessados em explorar essas terras aqui também. Então, a notícia foi se espalhando, né? Quando tem uma notícia, ela vai se espalhando, e outros reinos, eles queriam também a exploração das nossas terras. E para proteger as terras da colônia de outros reinos, para proteger o que os portugueses tinham encontrado, né? As autoridades fizeram o quê? Eles organizaram expedições que ajudaram a mapear a região, né? Ou seja, essas expedições, elas chamadas de entradas. O que eles faziam? Eles eram organizadas e eram autorizadas pelo rei de Portugal para que pudesse conhecer e controlar o interior do Brasil. Então, eles iam explorando aquele interior, iam conhecendo e eles mesmos iam protegendo, né?
Com isso, devido a essas explorações, a as entradas, muitas cidades elas foram fundadas no nosso litoral, que era para onde os integrantes das expedições entravam no nosso território. Então, muitas cidades ali foram sendo criadas e era por lá, pelo litoral, né, que os integrantes de expedições eles entravam. O que é expedição? São um grupo de pessoas que viajam para explorar um território. Então, quando vai fazer uma expedição, tem todo um aparato, tem uma grande quantidade de pessoas, né? Então, são essas pessoas, elas viajam para explorar o território. O que é mapear? Fazer mapas de algo ou de algum lugar, ok? Nós temos aqui Brás Cubas, explorador que fundou a cidade de Santos, em São Paulo. Olha aí, Brás Cubas. Ele é o explorador da cidade de Santos. Além das entradas, existiam outras expedições conhecidas como bandeiras. Então, nós temos aqui bandeiras e entradas. São expedições. As bandeiras, elas eram particulares, ou seja, eram organizadas por quem? Por comerciantes e fazendeiros, sem financiamento do Reino de Portugal. Então, eles iam, né, sem ajuda nenhuma. Os integrantes das bandeiras foram chamados de bandeirantes. Como geralmente as bandeiras partiam de São Paulo, os bandeirantes também eram conhecidos como paulistas. Então, eles eram chamados de bandeirantes. Esses eram comerciantes ou fazendeiros, né? Que eles não tinham financiamento, não tinha ajuda do Reino de Portugal, e eles também faziam essas expedições. As bandeiras, elas foram responsáveis por uma grande ampliação das fronteiras brasileiras, por ultrapassarem os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Então, as bandeiras, elas também tiveram, né, grande importância, pois foi com elas que foram ultrapassados os limites, né, do Tratado de Tordesilhas. E com esse avanço pelo território, os bandeirantes, eles procuraram por quê? Também por riquezas, são elas prata, ouro ou as pedras preciosas. Eles capturavam os indígenas para serem escravizados e abriam caminhos. Eles também destruíam quilombos e povoamentos de escravizados, fugidos e libertos. Então, os bandeiras, eles escravizaram indígenas, porque no começo os indígenas também foram escravizados, né? E quando eles encontravam os quilombos, que era aonde os escravos, para onde os escravos iam, eles destruíam. Certo? Entre as bandeiras, entradas e bandeiras foram expedidas para a exploração, foram expedições para a exploração do Brasil. Elas tinham semelhanças e diferenças entre si. Vamos anotar aqui? Eu vou fazer junto com vocês, ok? Nas entradas, quais eram os objetivos? Quais eram os objetivos das entradas? As entradas, então, tinham os objetivos de, vamos lá, mapear o território, qual território era esse? Brasileiro, né? E também
combater invasores. Que mais? Que invasores eram esses? E fundar cidades. E quem que organizava, né, a expedição? Era o governo português, ok? E aqui nos bandeiras, quem é que... Quais eram os objetivos dos bandeiras? Eles queriam o quê? Encontrar ouro. O que mais? Especiarias. O que mais? O que mais que eles faziam? Aprisionavam indígenas e destruíam quilombos. Os quilombos que eles encontravam pelo caminho, né? E quem é que organizava essa expedição? Os comerciantes e fazendeiros, certo? Então, anotem aí. Vamos falar um pouquinho agora da vida na estrada. Como que era essa vida na estrada, né? Os integrantes das bandeiras e das entradas percorriam longas distâncias. As viagens podiam durar semanas, meses ou até anos. Então, lembrando que durante essas expedições, né, elas poderiam durar muito tempo, algumas semanas, alguns meses ou durante anos. E os bandeirantes, eles costumavam levar quem? Os indígenas. Eles costumavam levar os indígenas como o quê? Como guias, porque os indígenas moravam aqui, já eram daqui, né? Então, eles conheciam grande parte do nosso território, certo? E, além deles conhecerem, eles conheciam também os animais selvagens, os venenosos, né? Então, eles sabiam, os indígenas sabiam quais eram os perigos, né, que estavam correndo. E os grupos formados pelos bandeirantes, os indígenas e os mamelucos, o que são mamelucos? São os filhos de portugueses com indígenas, tá? Eles transformavam a paisagem natural. Eles iam abrindo espaço pela floresta e andavam por regiões áridas, né? Regiões muito secas, certo? Muitas vezes, os bandeirantes, eles guerreavam contra os indígenas que resistiam à prisão ou que tentavam impedi-los de continuar o desbravamento. Então, muitas vezes houve essa guerra entre indígenas e os bandeirantes, porque os indígenas eles tentavam impedir que eles continuavam esse desmatamento, né? Esse desbravamento, essa expedição. E para se alimentar, além da comida que levavam consigo, os exploradores caçavam e também pescavam. Aqui nós temos um dicionário, né? Mamelucos, quem são? Os filhos dos portugueses com os indígenas. E áridas, o que é áridas? Muito secas. Aqui nós temos o mapa do Brasil colônia, né? O caminho dos exploradores, né? Observem ali, ó, a flecha vermelha, aqui, as flechas aqui vermelha, são
a captura dos indígenas, onde eles foram capturados, né? Aqui, ó, pode ver. Nós temos a rosinha, que é a mineração, aqui, a rosinha, ó, a flecha rosa. Essas três aqui, ó, é a mineração. A verde é o sertanismo de contrato. As verdes, aqui, nesse espaço aqui. E nós temos o meridiano de Tordesilha e linhas estaduais atuais, que são as linhas azuis ali. Muito bem, vejam aí, gente, não é azuis, são linhas, são as linhas estaduais de hoje, né? Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui, ó, aqui, deixa eu diminuir esse lápis, ó, aqui também dá pra verificar, ó, são os limites, né? São os limites estaduais. Tá vendo aqui, ó? Os estados, tá? E aqui nós temos, né? Que eu não mostrei. Vou tentar aqui. Ó, tá vendo o pontilhado? Aquele ali assim, ó. Aqui nós temos, né? Que era o meridiano de Tordesilhas. O domínio espanhol, deste lado, domínio espanhol. E aqui o domínio português. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Aqui na página 218, nós temos uma imagem para observarmos. Olha lá, vamos ver. Que imagem é essa? É uma imagem Os Bandeirantes, né? E ele está no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Ó, observem. E aí, nós temos ali quais, né, quais são as duas pessoas à esquerda da imagem? Quais são as duas pessoas à esquerda aqui da imagem? Quem são? Vamos colocar aqui. Quem são essas duas pessoas à esquerda ali? São dois indígenas. Respondam aí. Aqui nós temos 2 indígenas. E quem são as pessoas deitadas? Quem é que tá deitado aqui? Quem são esses? Vamos lá? Respondam comigo aí. Quem é que está deitado? São também 2, né? Mas são 2 bandeirantes. Aí a letra C pede para a gente voltar à página 215 e comparar as imagens, né? Para você, qual imagem é mais próxima da realidade dos bandeirantes? E explicar a sua resposta. Então, você irá voltar lá na página 215 e vamos verificar a imagem que tem lá. Nós temos essa aqui, página 215. Qual que está mais próxima, né? E temos esta aqui, que é pra gente compará-las, ok? Ó, olhe. Viu? Qual é a imagem que está mais próxima? Obviamente, sem dúvida nenhuma, né? A imagem mais próxima da realidade é a obra de Henrique Bernadelli, né? Vamos colocar aqui a obra de
Henrique Bernadelli. Que é Os Bandeirantes, né? O nome da obra. Certo? Mas por que que ela é mais próxima da realidade, né? Porque foram apresentados. O que foram apresentados nele? Conteúdos que explicam, né, a exploração do Brasil no século. Qual é o século? 17. Ok? Então, ali nessa imagem aqui, ó, na imagem, os bandeirantes, eles explicam, né? Ele apresenta conteúdos, né, da exploração. E também pode colocar, assim como dificuldades, né, encontradas. Por exemplo, eles encontraram os indígenas, né, eles tiveram bastante dificuldades durante a exploração. Então, pode colocar isso daí, ok? Nossa aula de hoje terminam aí, respondam aí. E aí, até a próxima aula. Beijos, beijos, beijos.